Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Vocalista do grupo Acústicos e Valvulados há mais de 30 anos, carreira solo, um coração gigante e uma paixão que carrega no peito, o Internacional. Para falar sobre isso, o programa de carrinho de hoje recebe Rafael Malenotti. Bem-vindo, Rafael. Prazer em te ter aqui no programa. Salve, salve, Cassi. Pô, o prazer é meu, bicho, de estar entrando de carrinho aqui no teu programa. Realmente um prazer aí, uma satisfação de poder conversar contigo aí e de contar um pouco sobre a minha trajetória, né? Então, sejam todos bem-vindos aí, queridos amigas e amigos do programa de carrinho. Vamos nessa aí que temos bastante assuntos para comentar aqui. É nóis! E de carrinho, vamos então iniciar essa conversa. Rafa, começa dando uma passada pela tua carreira artística, tudo que viveu até hoje, o gosto pela música, é algo que cativa muito a gente. Olha, o começo da minha trajetória artística, oficialmente, assim, com os Acústicos Valvulados, aconteceu no Natal de 1990, né? Uma festa de Natal ali onde eu fui na casa de um dos integrantes da banda e ali a gente fez uma jam session. Ali eu não conhecia ninguém da turma, meio que cheguei de furão na festa e tal, mas era uma festa temática, assim, né, com os lances do rockabilly, imperavam, assim, o movimento do rockabilly, né, a música o rock dos anos 50 e tal, né, com as referências de Chuck Berry, Eddie Cochran, Buddy Holly, Little Richard, Elvis, Jerry Lewis, enfim. E aí eu fui nessa festa, fiz essa jam session com eles e logo na sequência, ali no próprio dia 25 de dezembro, né, de tarde, assim, um sol a pino ali, 50 graus em Porto Alegre, como geralmente é no verão, e a gente fez esse primeiro ensaio e de lá para cá, assim, realmente é uma história que eu considero muito bonita, que eu tenho o maior orgulho mesmo de bater no peito e dizer que o Acústicos Valvulados está há mais de 30 anos hasteando essa bandeira do rock gaúcho mesmo, né, do rock feito aqui no sul do país e realmente, assim, né, além do Acústicos Valvulados, a gente sabe que tem um cenário muito bonito, assim, né, com vários artistas mesmo, mas o Acústicos Valvulados segue escrevendo o seu capítulo aí nessa história. Então, de lá para cá, né, desde a estreia da banda, do primeiro show que foi em julho de 91 até agora, a gente tem, né, realmente, assim, uma vasta estrada, uma vasta experiência, assim, e com muitos CDs, muitos DVDs, muitos shows realizados e tal, e realmente, né, apesar desse momento a gente está enfrentando, né, todos nós estamos enfrentando, né, esse momento aí turbulento nas nossas vidas, mas ao que tudo indica aí, com o avanço das vacinas e da imunidade mesmo, que vai atingindo cada vez um número maior de pessoas, nos dá a impressão de que essa turbulência já está se encerrando e que o Acústicos Valvulados vai poder voar por mais alguns bons anos aí, se assim os deuses do rock nos abençoarem e permitirem. Verdade, se Deus quiser, essa pandemia está indo embora. E nesse paralelo de vida pela música, deve estar muito associado à sua outra paixão, o Colorado. Vem da onde? Como se criou esse laço? E em que momento tu passou a vivenciar mais efetivamente as coisas do clube? Olha, a minha relação com o Internacional, ela realmente eu considero que ela existe desde o Réveillon de 1971, quando eu saí do meu pai e adentrei no útero da minha mãe, né? Ambos colorados. Eu faço aniversário no dia 30 de setembro, né? Então
é o último dia do 9º mês, então tudo leva a crer que eu sou fruto de um festerê de Réveillon. Então, um festerê colorado, né? O meu pai e a minha mãe e tal me conceberam já colorados, então provavelmente, né, já nasci com o DNA vermelho e branco, né? Então, toda a minha vida, assim, eu tenho uma paixão e um carinho muito grande pela história do clube, pelas cores do Inter, né? E realmente, assim, aonde eu posso estar torcendo, faço isso sempre com muita paixão, né? Tenho uma longa estrada também, assim, de ações feitas, né, com o próprio Internacional mesmo, através de festas produzidas pelo clube, ou simplesmente o fato de estar sempre andando para cima e para baixo aí né, fardado, né? Sou assíduo frequentador do Beira-Rio desde criança mesmo, né? Então essa minha ligação com o Internacional é muito forte e já me proporcionou realmente momentos espetaculares, assim, como torcedor mesmo, né? E um dos mais marcantes, assim, e o que eu guardo com o maior carinho foi o fato de ter gravado o hino do Internacional em japonês no intervalo da Libertadores de 2006 até a conquista do Mundial, né? Isso aí, essa ideia foi produzida, né, pelo pessoal da RBS ali, que me convidaram para ir num estúdio lá, eu, o Mano Changes e o Neto Fagundes, e aí a gente registrou o hino do Internacional cantado em japonês, né? Então eu tive, no momento ali, na hora da gravação, eu tive uma desenvoltura maior, assim, para registrar o hino, e acabou ficando um registro que inclusive serviu como vídeo motivacional ali na hora da preleção, na hora das palestras ali do Abel para os jogadores mesmo. Eu fiquei sabendo, né, pelos próprios jogadores ali que esse vídeo também foi utilizado, né, pelo menos para os caras, né, quebrarem o clima de ansiedade mesmo e de tensão pré-decisão, né? Então foi realmente um lance muito bacana que eu guardo com muito carinho. E como tu vê o momento do clube atual? Desde o retorno da Série B, em 2018, voltando a jogar a Série A, passando por troca de técnicos e a perspectiva atual. Olha, o Internacional, ele ainda não conseguiu virar a página, né, que eu acredito que ela só vá realmente, né, o capítulo mais triste da história do clube, que começou em 2016, né, com o rebaixamento do clube. Esse capítulo ele ainda não está finalizado, né? Na minha concepção e no meu entendimento, esse capítulo ele só vai finalizar quando houver realmente uma conquista de um título relevante, né? Coisa que, infelizmente, em 2019 e 2021, agora em fevereiro de 2021, acabaram batendo na trave, né? Então eu realmente acredito, né, que o Internacional trabalhe arduamente, né, para poder finalizar esse capítulo, mas não será em 2021, né? Então eu realmente torço, assim, para que em 2022 a gente consiga começar a colocar, assim, as peças no lugar desse grande quebra-cabeça que vem, né, nos incomodando há 5 anos, e acredito que só com um título, né, mais relevante, assim, para a gente poder realmente esquecer esse período, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que o futebol ele é feito de ciclos, né? Ele é feito de histórias de altos e baixos, né? E assim como eu vivenciei grandes momentos na história do Inter, e realmente é uma coisa muito boa a gente torcer,
na hora onde tudo funciona, né, onde todos os deuses do futebol estão te abençoando, né, e te iluminando o caminho, mas eu sei também que no momento em que né, a gangorra desce e que tu fica por baixo, isso é natural, isso faz parte da história, e nessa hora a gente se fortalece ainda mais como torcedor, né? É um trabalho penoso, mas é a nossa função, né? Abraçar o clube e o time do coração com todas as forças e sempre desejar o melhor possível, né, para todos. Com certeza, e tu te considera um apaixonado por futebol, interessado pelos outros clubes, no quesito de acompanhar mesmo, ou o que te prende ao Inter? Eu tenho um fascínio pelo mundo do futebol, assim, que realmente, assim, né, o grande foco é o internacional, mas, obviamente, né, outros campeonatos, outros times, seleções, né, por exemplo, Copa do Mundo, seleção brasileira também né, é algo que realmente me dá muita alegria, assim, né, em acompanhar. Confesso que realmente o período onde eu respirei futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi durante 2018 até o comecinho desse 2021, que foi o período em que eu estive no sala de redação, né? Então, para eu poder me preparar da melhor maneira possível, assim, para estar ao lado daquelas figuras icônicas da bancada, eu realmente acompanhava tudo, né? Tipo, me interessava em ter o maior número, o maior número possível de informações, né? Então, realmente, assim, sabia até os nomes da gurizada da categoria de base do co-irmão, por exemplo, né, para poder estar antenado em tudo aquilo que pudesse vir a acontecer pelo lado do rival, né, para que eu estivesse preparado ali para contra-argumentar a favor do Internacional, né? Então, realmente, assim, acompanhei muito futebol nesses 2 anos e meio de sala, e agora sim, né? Agora a minha exclusividade segue sendo Internacional e realmente, assim, depois da saída do sala, a velha ficou off nesse sentido, né? Não procurei, na verdade, assim, até um retorno, né, com mais intensidade na minha carreira artística mesmo, né, porque é o ano que, né, 2021 é o ano de celebração dos 30 anos do Acústicos Valvulados, né, então eu realmente, assim, aproveitei para me dedicar ao máximo nessa história toda, e mesmo trancafiado e confinado em casa, né, pelo menos o mundo virtual te coloca pelo menos nas vitrines que tu consegue aparecer, né? Então, felizmente, né, a minha carreira artística segue muito bem, né, e as minhas ações solo também têm uma boa projeção, então estou trabalhando arduamente aqui em prol da música e da arte, né? E o futebol eu acompanho desde do momento em que o time entra em campo até a última, até a entrevista do jogador, né? Daí, passando isso, assim, daí realmente, assim, eu me desligo e não tenho interesse, assim, no momento, assim, de ficar acompanhando repercussão de jogo, nem pré-jogo, né? Eu realmente, assim, né, tô dando um descanso mental, assim, para mim, depois dessa maratona de 2 anos e meio, assim, respirando futebol o tempo todo. É bom para aliviar a mente depois de tanto tempo, não é, Rafa? E participar um período do Sala de Redação. Conta sobre essa experiência. É um programa que eu tive o orgulho de ir uma vez como ouvinte em 2017. E foi um sonho de criança. Como foi para ti, que teve a oportunidade de ser debatedor, não pegou a época das brigas, mas viu como é a disputa para poder falar, não é?
Olha, o Sala de Redação realmente, assim, não é à toa que tem 50 anos de história, né? Ele é, com certeza, assim, o programa de debates esportivos mais importante, acredito até eu, do Brasil mesmo. Eu realmente não tenho conhecimento se existe um programa de debates esportivos na rádio brasileira, assim, que tenha uma história tão longínqua quanto é a do Sala, né? E quando eu fui convidado, meu Deus, né? Foi um orgulho imenso, assim, né? Saber que eu ia representar o torcedor colorado num canhão de audiência, né? Convivendo com figuras icônicas da comunicação mesmo, né? Então, muitos deles eu já conhecia, né? Através da minha própria trajetória, assim, de frequentar programas esportivos mesmo, na própria Rádio Gaúcha mesmo, assim como tantos outros que eu já fiz, né? Então, alguns ali eu já tinha uma relação próxima, mas o Pedro e o Guerrinha, por exemplo, foram dois, né, duas entidades sagradas, assim, da comunicação esportiva, que daí sim eu pude conhecer e pude conviver, assim, e realmente, assim, a diversão, assim, é absurda mesmo, né? Eu sempre tive um fascínio muito grande também, né, pelo jornalismo esportivo, né? Então, tudo aquilo que eu passei escutando a vida toda, né, eu tive a oportunidade de participar ativamente, assim, e realmente foi um período muito legal. Foi um período onde o programa naturalmente deu uma oxigenada, né, porque o simples fato de nem eu e nem o Duda Garbi ter o espírito de agressividade e de ofensa ao clube rival, isso naturalmente fez com que o programa se tornasse mais leve mesmo, né? E eu sou um torcedor que apesar, né, de ser extremamente apaixonado pelo Internacional e defender o Internacional com todas as minhas forças, eu tenho, acima de tudo, assim, um respeito muito grande pela história do Grêmio, né? Pela torcida do Grêmio, sim. Eu realmente não sou o torcedor que usa, né, o artifício da ofensa, que usa o artifício da depreciação à história, né, do rival para poder se beneficiar. Então, para mim, assim, o simples fato de eu torcer para o Internacional, para mim já me serve, já está ótimo. E quem, obviamente, né, não tem essa mesma paixão pelo Inter e tem pelo time rival do Internacional, cara, para mim não muda nada na minha vida. Eu gosto das pessoas pelo que as pessoas são, e não pelo time, nem não pelo fato do time que torce, ou da religião que tem, ou de opção sexual. Cara, para mim o ser humano, ele sendo do bem, né, e me agregando coisas positivas na minha vida, cara, essas pessoas são sempre muito bem-vindas, independentemente de futebol, de política, de sexo ou de religião, né? Eu acho que o ser humano em si, ele realmente me cativa por aquilo que ele me mostra como valores, né? Como caráter, assim, e não por questões de opinião e de gosto, né? E obviamente, né, eu tendo essa atitude e essa proposta, assim, como comunicador, isso me gerou coisas muito positivas na história do programa, né? Então, eu ficava muito feliz, assim, cada vez que um ouvinte premiado do programa ia no estúdio e o ouvinte se identificava com a forma de eu me expressar, né? Então, na verdade, assim, eu nunca fui da redação, né? Eu fui do Sala, mas da redação em si, os outros integrantes todos eram, né? Então, todos jornalistas, todos ali que batem ponto, né, às 8 da manhã para sair às 6 da tarde, né, ou enfim, né, o turno que tiverem que trabalhar, eles estão trabalhando, mas eu não, eu era o convidado para fazer parte durante
o horário do programa. Mas, cara, o mais legal, e isso acho que em qualquer situação, né, o mais legal nunca é o que vai a público, né? O mais legal sempre são os bastidores, né? Assim como na música, assim como no jornalismo, assim como no futebol, aquilo que vai a público é o que pode a público, né? Mas o mais interessante, o mais engraçado e as melhores histórias são aquelas que ficam nos bastidores sempre, né? Esses segredos, assim, essas histórias todas, essas eu guardo várias, assim, na lembrança, né? Com bastante carinho. Outra coisa que eu queria te falar, Cassi, também, né, e para todos os nossos ouvintes aqui, é que essa minha participação do Sala de Redação, pelo menos me rendeu artisticamente, assim, um registro muito bacana, que as pessoas, né, podem conferir direto no meu canal do YouTube, né? Digita lá Rafael Malenotti no YouTube, vai aparecer o meu canal. Tem um registro que eu fiz para homenagear, né, o programa, né, nos 50 anos do Sala de Redação. Eu resolvi fazer um single que é uma regravação de uma música clássica e icônica da nossa cultura, né, que é dos Disco Cuecas, né, o Rei Tchê. E aí eu fiz uma versão onde eu canto, né, que quero ser cada um da bancada ali, né? Rei Tchê, me cuida a água que é pra não ferver. E me diz logo no repente o que tu quer ser o vivente. Queria ser como Pedro Ernesto, me achar melhor do que todo o resto, dizer pra todos que sou cantor e que da tia sou frequentador. Ei, tchê. E por aí vai, né? Então tem ali o Carlinhos Carneiro cantando que queria ser o Guerrinha, e os próprios Disco Cuecas também, né, contribuíram nessa minha versão. Cada um cantou ali uma estrofe querendo ser o Davi Coimbra, o Maurício Saraiva, o Diogo Oliveira, o Léo Oliveira, o Duda Garbi, o Santaninha. Então realmente foi um registro muito bacana que eu achei que seria apropriado, né, eu pelo menos deixar essa marca, né, dentro do legado do programa, né? Então as pessoas que puderem entrar no meu canal do YouTube ali, além do Rei Tchê, tem muitas outras ações minhas mesmo, né? Muitas gravações também, né? Muitas coisas vinculadas à minha história mesmo, né? Como o meu projeto ali, A Tremenda Noite do Rei, onde eu recrio os clássicos do Roberto e do Erasmo, né? Então tem tudo isso aí disponível ali no meu canal. Fica a dica aí para quem tá acompanhando esse nosso bate-papo. Mas essa Rei Tchê, né, ficou realmente um registro muito legal com o próprio Tchê, né, o guitarrista do TNT, fazendo as guitarras, né? Já que a música é Rei Tchê, eu convidei o próprio para participar junto comigo. Tem o Diego Dias, né, o tecladista da Vera Louca, também tocando um acordeon, né? Ele que tem o projeto Beatles no acordeon, então ele tá lá presente, lá o Murilo Moura tocando os pianos, né? O Pedro Petraco tocando a bateria e tal. Realmente, assim, juntei um timaço, né, de primeira qualidade para fazer esse registro, e ficou muito bacana, né? Ela inclusive foi lançada na própria semana ali das comemorações dos 50 anos de Sala de Redação. Ela foi lançada no programa. Eu fui lá, fiz a minha chalaça tradicional, né, que me caracterizou durante essa história toda. Então fica aí a minha dica para quem quiser conferir. Muito legal essa homenagem. Vamos acompanhar então no teu canal, Rafael Malenotti, no YouTube. E muito bacana também a relação de respeito que tu tem com a torcida do Grêmio. Bem bacana, a gente vai abordar em seguidinha mais sobre isso. E Rafa, a pandemia prejudicou muito o teu trabalho? Olha, realmente, assim, a pandemia, ela veio, né, para nos mostrar, assim, o quão importante é a gente dar valor à vida mesmo, né? Então, no momento em que todo mundo teve que abrir mão do seu ofício mesmo, né? Realmente esse período ainda
tá sendo, né, muito difícil, assim, porque ele ainda falta um tempo para ele, para que a situação se normalize e que a vida possa voltar a ser como já foi um dia, né? A classe artística, assim, está sofrendo demais, segue sofrendo, né? As equipes técnicas, por exemplo, assim, que é o pessoal da graxa, assim, o pessoal que trabalha, o pessoal que realmente bota a mão na massa, assim, para carregar equipamento, para montar palco, para montar luz. Essa turma, assim, tá numa situação muito ruim mesmo, né? E por isso que tivemos tantos eventos, né, em prol de doações e para arrecadar fundos, né, para que pudessem ser encaminhados para essa turma mesmo, né? Então, realmente, ainda falta um período, assim, né, que a gente está acompanhando mesmo, mas essa reta final, que eu espero realmente que seja uma reta final desse problema todo, a gente ainda está percorrendo, né? Então, espero que em breve aí, no ano de 2022, assim, de repente, com quase toda a população vacinada mesmo, né? A gente sabe que tem muita gente que também não compra essa ideia de se vacinar mesmo, mas a grande maioria estando já vacinada, assim, de repente vai nos dar uma segurança muito grande e vai encerrar essa angústia que vem nos perseguindo já há 1 ano e meio, né? Se Deus quiser, estamos aqui com Rafael Malenotti, cantor, vocalista do grupo Acústicos e Valvulados e, acima de tudo, um colorado fanático. E um colorado fanático que respeita o Grêmio. Então, Rafa, fala dessa tua relação com a torcida do Grêmio. Existe um respeito bem bacana, não? Olha, eu realmente, assim, tenho uma relação muito boa, né, com o público, né, tem uma relação muito boa, assim, com os torcedores do Grêmio mesmo. Eu acho que aqueles que conseguem ter o discernimento, assim, de ver que o Rafael Malenotti colorado é uma coisa e o Rafael Malenotti roqueiro é outra, né? Tipo assim, obviamente são a mesma pessoa, mas nos shows aonde eu me apresento, né? A minha intenção é sempre levar a diversão através da música, da arte, do rock, do pop, enfim, né? E quando tem, obviamente, ações ou festas, né, daí relacionadas diretamente ao clube, ao Internacional, bom, daí eu faço as apresentações de acordo com o momento, com a situação, né? Então, eu fiz durante o ano de 2018, assim, todos os jogos do Beira-Rio, eu fazia a abertura no Sunset ali, né? Então, reunia ali a torcida do Inter, né, e tal. E aí eu fazia as apresentações, claro, que daí com músicas temáticas, cantando o hino em japonês, né, cantando Papai é o Maior, enfim, o repertório voltado para o Internacional. Mas nas ações que eu faço, tanto nos voos solos, quanto nos próprios shows dos acústicos valvulados, daí, né, o meu interesse e o meu foco é que todas as torcidas possam, né, frequentar o show e todas as torcidas possam celebrar a música, a arte, o rock através da nossa sonoridade, da nossa execução das músicas mesmo, né? Então eu tenho uma relação muito saudável, claro. Às vezes quando tem os momentos de chalaça, assim, daí os torcedores do Grêmio, caem na minha cabeça e tiram onda, e corneteiam e fazem uma zoeira, mas eu as recebo sempre de bom grado, porque para mim o universo ele tem que funcionar assim, né? Se tu gosta de tocar uma corneta, tu tem que ter a habilidade também de ouvi-la, né? Assim como, né? Tipo assim, não pode funcionar só para um lado, assim, não. Tipo assim, só tu toca flauta, só tu chacoteia e tal, mas aí na hora de ouvir tu fica brabo e tu quer brigar, não é o meu perfil, né? Eu não sou desse tipo de torcedor, né? Eu toco a corneta, eu ouço a corneta e vida que segue, todo mundo junto, sempre na boa, sempre no alto astral. Exatamente. E agora, Rafa, uma opinião sincera
e imparcial. Na sua visão, o Grêmio cai? Eu não tenho o porquê, assim, de fugir de uma opinião sincera e imparcial, né? Eu realmente acho que o Grêmio, ele tá preenchendo toda a cartilha que o próprio Internacional preencheu em 2016, né? E o Cruzeiro também agora, né? Quando também foi rebaixado, assim. O Grêmio me parece estar escrevendo essa cartilha, assim, já me parece, assim, que o tempo que o Grêmio tinha para se remobilizar e para tentar fugir do rebaixamento, eu acho que esse tempo já passou, né? É óbvio, assim, que ainda tem muitas partidas, né? Tem mais de 40 pontos em jogo ainda, não, acho que 39, enfim, mas por volta de 40 pontos ainda em jogo. E só que o Grêmio precisa fazer praticamente a metade disso tudo, né? Que ainda tem que percorrer, né? E um aproveitamento de 50%, assim, numa reta final para um time que está lutando, assim, né? Contra todos os fatores negativos, assim, que vão abatendo o clube no momento desse. Eu tenho a impressão que realmente o Grêmio não vai conseguir fugir dessa degola, não, né? E eu acho que a mesma lâmina da facada que o Inter tomou em janeiro, fevereiro desse ano, que foi os 2 gols que o Sport fez no Beira-Rio, eu acho que essa mesma facada, assim, essa mesma lâmina afiada, que foi a que matou o Internacional, né? Eu acho que no final das contas, por mais que tenham muitos mais jogos pela frente para o Grêmio, mas eu acho que o Sport ganhando do Inter foi um fator determinante para que a gente não ganhasse o título brasileiro, e acredito que no jogo da Arena também, né? O Sport fazendo os 2 gols na Arena, a facada foi similar à que o Inter tomou, assim, né? Só que o Inter levou 5 jogos para morrer definitivamente e morrer na praia, né? O que foi realmente muito dolorido, né? O Grêmio ainda tem quase, né, está tendo todo o retorno para tentar conseguir vencer 3, 4 seguidas, mas esse aproveitamento ele não é atingido, né? E acho que o Wagner Mancini estreou realmente ganhando 3 pontos de um time que poderia ganhar 3 pontos, né? Mas eu não vejo, não consigo enxergar o Grêmio com esse mesmo poder de fogo contra os outros times da tabela, assim. Acho que com o Atlético Goianiense já vai ser um jogo bem mais duro, uma pedreira bem maior, e assim por diante na sequência, né? Onde o Grêmio realmente vai ter adversários que possa ser batido mesmo, né, como a Chapecoense, enfim, né, vai ter o jogo contra o Bahia, que realmente vai ser ali, acho, a antepenúltima rodada e tal, e provavelmente vai ser um jogo fundamental, assim, para as pretensões dos 2 times, né, que ambos querem permanecer na Série A. Então acho que esse jogo Bahia e Grêmio lá na Fonte Nova, isso aí vai ser de arrancar os cabelos mesmo, né? E obviamente tem o Grenal, né? Então, se o Internacional realmente, né, que realmente parece que o Inter faz força para tirar o Grêmio de todas as crises que se abatem, né? Então, eu espero que no Grenal do retorno agora o Internacional faça o dever de casa e independente, né, da situação do Grêmio, escapando ou não escapando, para o Internacional ele tem que focar nos objetivos que ele tem para atingir em 2021, né? Então, quanto mais pontos o Internacional puder ganhar nessa reta final do Brasileiro, melhor. E se for, obviamente, em cima do rival, do co-irmão e dentro da sua própria casa, acho que isso tem que acontecer, né? Isso é primordial para que o Inter possa atingir os seus objetivos. Pois é, vem aí um grande Grenal daqui a cerca de 2 semanas. E Rafael, já encaminhando o final do nosso papo, quais os teus projetos para o futuro?
Olha, Cássio, o 2022 já está praticamente batendo a nossa porta, né? Então, os projetos que eu tenho ainda são todos em volta da minha carreira artística, né? O Acústicos Valvulados já está reengrenando na estrada, né? A gente já está com uma agenda bem boa, assim, já com vários eventos marcados nesse último trimestre do ano e já no primeiro semestre de 2022, né? Os eventos estão começando a aparecer. Eu tenho também, né, paralelo ao Acústicos Valvulados, eu trabalho muito também nas ações solo, né? Então eu tenho uma sequência de gravações que eu estou sempre produzindo. Esse show que eu tenho, que é a Tremenda Noite do Rei, onde eu homenageio a obra do Roberto e do Erasmo, ele também, né, me demanda um bom tempo. Então são, né, mais ou menos isso. E tem outras histórias, né, que vão sempre caminhando juntos e tal. Eu tenho, né, outros projetos, outros lances envolvidos com a música e com o empreendedorismo também, né? Em 2022 deve chegar ao conhecimento de todo mundo uma confecção, né, que eu estou desenvolvendo com 2 sócios, com 2 amigos mesmo, né? Uma confecção que se chama Pano Bruto, né? O nome da marca, né? Então provavelmente vai se ouvir falar também a respeito disso, né? Então a gente vai atacando em todas as frentes, né? O 2022 é o ano do meu cinquentenário, né? Então também estou planejando uma festividade apropriada, né, para celebrar esses 50 anos de Chalaça e meio século, né, de vida feliz mesmo, né, e quem sabe, né, o Internacional podendo colaborar com esses meus cinquentão aí, de repente nos dando uma grande conquista, né, nos devolvendo, né, o prazer que o torcedor tem de celebrar uma faixa no peito e uma taça no armário, né? A torcida está com muita saudade de poder comemorar um título, né? Então, quem sabe não vem em 2022, né, com todos esses planos que eu estou tendo, inclusive dos meus cinquentão. Mas olha só, 50 anos já, puxa vida. Ano que vem a gente vai conversar de novo também, então, quando esse 50 aí estiver se aproximando. Rafa, muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. Sucesso no Acústicos e Valvulados, na tua carreira solo, em todos os teus projetos. Abração. Eu que agradeço, Cássio, né? Te desejo aí muita saúde, muito sucesso, muita sorte, né, nos teus projetos, nos teus trabalhos, e aqui o programa de Carrinho tá de parabéns, né? Eu espero que a gente possa realmente, né, conferir cada vez mais conteúdos importantes e relevantes aí para a nossa história toda do futebol e da música e da arte e do entretenimento em si, tá? Valeu, velho, um grande abraço aí, tudo de bom, e que 2022 venha para coroar aí as nossas vidas aí com muito mais saúde, que isso é o que a gente realmente tem que buscar em primeiro lugar sempre, tá? Valeu, velho, tamo junto, é nóis! Sem dúvida, que seja um grande 2022. Rafael Malenotti aqui com a gente no programa de Carrinho.